noite. Será que tem alguém aí para me dizer se estamos live? Esperando o pessoal chegar, esperar a nossa convidada dar um oi. Nada ainda. Não consigo falar sozinha. A Carol chegou. Tem mais Carol por aí. Vamos ver aqui. Olá, tudo bom? Boa noite, Carol. Tudo Boa bom? noite, tudo bem? Tudo bem. Tô aqui tentando ligar minha luz. Ah, pois é. Eu Ó, sei como é que ó. devagarinho vai. Aham, vamos ver se eu Segura consigo aí. botar aqui. Ai, meu Que aqui, Deus. assim, né? 3h30 da tarde já tá escuro, né, Carol? Aham. É, não, aqui às 4, aqui é pelo menos. Aí como é que fica? Às 4 ou 3h30? É, Já por tá aí. escuro. Entre 3h30 e 4 horas já tem que começar a ligar as luzes na casa. Infelizmente aqui é igual, mesma coisa, não tem muita diferença, não. Não, é um pouquinho mais para baixo que eu. É. Até vi, tava vendo ali que tu postou, né? Uhum. Essa confusão. Eu, quando cheguei aqui, tinha essa confusão. Tá, mas peraí, eu tô no Reino Unido, eu tô na Irlanda, Aham, né? Porque é um pouquinho de cada. aham, aqui em Londres, normalmente a gente fala aqui em Londres, né? Porque, Aham, mas não, é na Irlanda. aham. É na Irlanda. Mas então tá. Ah, bom, primeiro, obrigada por ter aceitado o convite, Carol, por estar aqui conversando com a Imagina. gente hoje. Quem sabe um dia vamos nos conhecer pessoalmente. Ainda É não. verdade. A gente conversa bastante, mas nunca pessoalmente, né, Marina? É verdade, temos que marcar. Era para ser esse ano, né? Mas Mas ficou pandemia difícil esse ano, tudo tá muito difícil, né? tudo Então muito difícil. tem que ter Pois é, paciência. exatamente. Carol, quer se apresentar, já que você está chegando? Vou deixar tu falar um pouquinho de ti para o pessoal Claro, te conhecer. claro. Bom, meu nome é Carolina Simon, sou nutricionista, sou formada no Brasil e atuo aqui em Londres há mais ou menos 6 anos, né? Já estão fechando aí 6 anos. Né? E sou formada no Brasil, tenho a especialização em materno-infantil, um curso de capacitação e especialização no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né? É uma área que eu amo de paixão, assim, eu acho muito legal, mas também trabalho com outras áreas, né? Como nutrição para tratamento da obesidade, como nutrição esportiva, enfim, mas o meu xodó mesmo é materno-infantil, eu gosto mesmo bastante de trabalhar com isso, né? Tenho também uma pós-graduação em saúde pública e a nutrição em patologias, né? Então, é isso, assim, basicamente. Estou aqui no Reino Unido fazem quase 7 anos, né? E atendendo aí o público de maneira geral, muitos brasileiros, muitos portugueses, muitos estrangeiros, italianos, espanhóis, né? Que gostam de ter uma alimentação um pouco melhor, mais saudável e tal, sem neura, né, Marina? Que é o mais importante, né? Que eu acho que é o Uhum, que a gente prega, né? Tu também. é, exatamente. Eu acho que é onde a gente também fecha, né, Carol? A gente vai É acaba verdade, é verdade. por causa disso. Tá bem, eu vou me apresentar também, porque acho que tem o pessoal que te segue, que talvez esteja Claro, por aí, claro. né? Então, eu sou a Marina. Hoje eu faço 8 anos de formada em Nossa, que nutrição. legal! Hoje é de Parabéns. aniversário de Canudo. Sim.
E fiz um curso de residência em saúde mental, foi a minha primeira área, e Muito daí logo em bacana. seguida eu disse, não, vou ir para a parte de prevenção de saúde. E Sim, daí que eu fui atrás da parte de materno infantil, que eu já gostava desde a universidade, mas eu tinha acabado sim. me afastando um pouco. E daí então fiz a pós de materno infantil no Hospital Mães de Vento, Porto Ai, que Alegre. No fim legal. acabei trabalhando lá também, na UTI Uhum. neonatal e na maternidade e na pediatria. E daí também foi onde eu entrei de novo muito em contato com a parte Sim. de amamentação. E daí eu guardei uma sementinha que ficou lá plantada por uma professora minha da pós, Uhum. na parte de amamentação, e ficou lá guardada. Daí saí do Brasil, eu me afastei do hospital, e daí eu digo, não, agora, né, vou fazer alguma certificação com isso, porque é com o que eu quero trabalhar. E daí, chegando aqui, eu decidi fazer, então, um curso específico, né? Então, uma coisa que eu acho interessante é que, às vezes, no Brasil, como o termo de consultoria em amamentação não é um termo protegido, Sim. várias pessoas podem se dizer que são, né? Aham, Mas aham. não é todo mundo que realmente estudou especificamente para Claro, isso. Então, quando se busca um consultor em amamentação, é bem importante a gente buscar um profissional que tenha feito especialização na área, né? E claro. não alguém que simplesmente, né, ou porque teve a Se diz, experiência, é. né, Se se diz que diz. é. Então, É. busquem, né, verificar se a pessoa que vocês estão procurando realmente fez uma certificação específica, né? Então, eu digo, são duas profissões diferentes. A gente não pode dizer que porque é um é outro. Não é porque é Claro, enfermeiro que é consultor, não é porque é nutricionista que é consultor. claro, Tem que fazer uma formação específica separado, né? claro, claro. Mas a gente sabe que na formação de nutrição, de enfermagem e Sim, outras, já tem um basicão, né? Mas para os claro, com problemas às vezes certeza, mais com difíceis, a certeza. gente vai ter que buscar alguém que foi estudar um pouquinho mais a fundo o tema. Então, essa é a minha Para outra aprofundar, qualificação. precisa estudar bem mais, né? Então não é assim. Né? Então é por isso Exato. que sempre assim que é necessária a orientação de amamentação, é sempre bom indicar uma consultora que tenha certificação, né, Marina? Porque Uhum. é muito mais garantido, né? Tem muito mais conhecimento. Evidentemente, na nutrição a gente tem bastante noção disso e tal, a gente aprende, Uhum. mas a gente aprende entre outras coisas, né? A gente não aprende só isso, né? Então tem que estudar Exatamente. mais. Não adianta, né? Exatamente. Mas, bom, eu te chamei hoje aqui para a gente falar de nutrição na gestação. Se de repente Ótimo. der um tempinho, a gente pode falar sobre um pouquinho de alimentação na lactação, né? Quando Tá, se está ótimo. amamentando lá no final, se sobrar um tempinho. Vamos ver como Ótimo. é que vai ficar as perguntas. Tá. Quem quiser mandar pergunta, mandem ali no quadrinho de perguntas, pessoal, que daí eu vou também dando uma olhada, né? E eu pensei em começar com algumas que eu já tinha, assim, que o Sim, pessoal, eu vejo que o pessoal já se confunde com algumas coisas, ou então que acha sim, que, né, tipo, a gente poderia dar um feedback, né, em relação à questão como é que é o atendimento da nutrição na área, né, da gestação, e a sim. gente poder iniciar aí. Então, eu queria perguntar para ti, Carol, como é que costuma ser as tuas orientações, assim, nos atendimentos às gestantes? Na verdade, assim, é como eu sempre gosto de falar para todos os pacientes, né? Eu acho que a gestação ela é um momento de extrema necessidade de cuidado, né? Maior, dobrado, claro, com a alimentação e com os nutrientes que se consome, né? Mas sempre lembrar, em primeiro lugar, né, que a orientação mais importante é fazer uma alimentação equilibrada, é o equilíbrio, né? Eu acho que o equilíbrio, hoje em dia, ele tá fora de moda, né, Marina? Porque a gente vê tanta restrição, a gente vê tanta dieta que nada contra, né? Porque há casos e casos, a gente pode aplicar, por exemplo, uma low carb num paciente que necessita uma low carb num momento específico. Mas eu acredito que na gestação a orientação mais dada é a do equilíbrio. É equilibrar carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, minerais, é fazer essa complementação entre dieta e suplementação, se necessário. É, em primeiro lugar, eu acho que ouvir, primeira coisa é ter um feedback do médico dessa paciente, né? Dessa gestante, ver que acompanhamento pré-natal ela está fazendo, ver o que esse profissional tá indicando para ela e respeitar as recomendações dele também, é muito importante, né? Então é Uhum. isso que eu preconizo sempre, né, nos atendimentos. E a gente vê muito, e não é incomum, inclusive foi tema de post teu esses dias,
de cetogênica na gestação, de low carb na gestação. Gente, não façam isso, pelo amor de Deus, não façam, tá? Por quê? Porque o desenvolvimento da criança, ele tá baseado nos nutrientes, no equilíbrio dos nutrientes, né? No momento que a gente corta grupos alimentares, a gente tá, né, deixando de consumir aquilo que a criança precisa para se formar, né? Então, assim, é o meu maior pânico, assim, vendo os atendimentos, vendo as pessoas vendo isso, sabe? E eu acho que até uma questão assim, a gente tem que pensar que é um momento que o metabolismo tem que estar funcionando do jeito que ele foi esperado para funcionar, né? Porque quando a gente pensa em dieta com baixo índice de carboidrato, a gente pensa numa alteração do metabolismo, né? Claro, Inteiro. claro. Se a gente faz isso durante um momento de tanta necessidade energética, a gente, na verdade, não tem muita certeza do que são as consequências disso, porque não tem estudo, né, Carol, em Ainda relação não. a fazer dieta nesse período. E não É. fazem porque é antiético, porque se alguma criança tiver problema por causa disso, Exatamente. Por isso que né? é tão difícil, né, Marina, a gente ter estudos com gestantes, né? Porque ninguém quer tomar esse risco para si. Quem que Exatamente, é quer, muito né? perigoso, né? Exatamente. É, Enfim, bom, então praticamente é uma organização ali dos grupos alimentares, ter uma é, garantia de nutrientes, claro. né? E que eu acho que tu comentou alguma coisa de suplementação que eu acho que é um tema também bem interessante. Eu vejo Isso. que algumas mães começam a fazer suplementação de forma meio indiscriminada, Por sem conta. muita orientação, por conta, né, Problemaço Carol? isso, problemaço. Né? Conta pra nós um pouquinho o que tu, Na assim, o que tu verdade, vê, né, dos riscos disso e tudo mais. na verdade, assim, né, assim como a gente estava falando dos estudos para gestante e tal, né, que a gente não tem muita literatura sobre isso e tal. A gente, a cada ano que passa, a gente tem mais literatura sobre outros temas, né, sobre excesso de ácido fólico, por exemplo, né, que pode ser também prejudicial. Então, assim, esses dias eu peguei uma paciente, vou te dar um exemplo. Esses dias eu peguei uma paciente que além da suplementação dada pelo médico, ela estava tomando um ômega 3 que continha ácido fólico também. E Uhum. assim, para ela estava tudo bem, tá tudo fazendo certinho e tal. E aí eu disse, olha, vamos olhar essa tua suplementação, ver se não tem um excesso de ácido fólico, porque não é bacana. E de fato tinha, né? Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente consome em termos de suplementos, gente. Primeiro a gente vai ajustar a dieta, primeiro a gente vai ver todos os nutrientes certinho, balancear a dieta, depois a gente entra com a suplementação. Isso eu tô falando em casos de que o médico não prescreve uma suplementação prévia. Às vezes tem Uhum. paciente que tem anemia, tem paciente que já vem com um histórico de anemia ou de deficiente de vitamina D, e aí o médico prescreve, a gente mantém essa prescrição, e o que for necessário de extra, a gente coloca. Mas assim, ó, eu sou muito chata para botar suplemento para gestante, eu só coloco aquilo que o médico prescreve mesmo. Né? Uhum. Então, a gente tem que ter muito cuidado porque o excesso de qualquer mineral, vitamina, qualquer coisa pode ser prejudicial sim na gestação. Uhum. E é bem importante ressaltar, né? Sim, teve até um bafafá, em relação à questão do iodo, porque ele Sim, não tem iodo no sal aqui na Europa, né? Na maioria sim. dos países da Europa não tem, né? E daí houve um rebuliço, assim, se seria necessário fazer uma complementação além, mas na verdade a maioria das gestantes, eu não sei como é que tá exatamente no Reino Unido agora, mas pelo que eu lembro das poucas clientes que eu atendi, elas já faziam uso de uma suplementação, de um suplemento que já tem Uhum. várias, né? Um multivitamínico que já tem. Multivitamínico. Aham, aham. Tem os bem populares aqui, né? Que a gente encontra com facilidade na Boots e tal, e tem Uhum. iodo, né? Eles têm iodo na composição, né? Mas eu não Exato. acredito que seja necessário, né, o excesso ou consumir muito mais do que a recomendação. Exato. Não, E tem não um risco, precisa, né? né? Porque o iodo, ele é um mineral que a taxa de toxicidade é muito próxima da taxa de recomendação, então a gente não pode usar de forma indiscriminada, né? Tem que Claro, ter um cuidado. Tem que claro. fazer sempre um cálculo caso tu for adicionar, além daqueles, normalmente é 150 Uhum. miligramas que tem nos multivitamínicos já para gestante, né?
Enfim, e outra coisa também que eu acho legal falar da questão de suplementação é que a gente tem que pensar, eu vejo muito isso, né? O pessoal joga lá num site de comércio, de qualquer coisa, procura o suplemento, mas assim, tem muita marca que não é conhecida, que não é É, certificada, né, Carol? Então, assim, tem exatamente. muito risco, a gente tem que saber de qual laboratório a gente está comprando, então tem que ter todo um cuidado, Exatamente. né? Não dá para usar É. de Tem qualquer muito, modo. tem muito, também existiu, né? Foi um grande problema que foi descoberto é que, na verdade, alguns suplementos alimentares, eles tinham na composição algumas substâncias tóxicas ou de medicamentos mesmo, né? Não é incomum, até a gente não sabe porque a gente não pode fazer uma análise química desse suplemento, a gente não tem esse poder, né? Mas comprar indiscriminadamente, daqui a pouco esse suplemento ele vem com uma sibutramina, ele vem com um diurético incluído nele, ele vem com um monte de tranqueira que nossa, para uma gestante isso é terrível, né? Isso é muito arriscado, né? Então, o uso indiscriminado, assim, é muito grande aqui. Eu noto muito aqui em Londres. E o pessoal tem a impressão de que quanto mais vitaminas, melhor. Quanto mais minerais, melhor. E não é assim que funciona, né? A gente sabe que Uhum. tem que ter o limite, né? Tem a recomendação diária. E é isso Exato. aí. E aquela pisada na tecla de sempre, como nutricionistas, né? Gente, o nutriente a partir do alimento, ele é mil vezes Melhor. melhor. Ele não É, tem não, risco de toxicidade. Ele é. não tem. Ah, mentira, tem a vitamina A, tem para gestante, que a gente Sim, sabe, né? A vitamina A tem que dar para gestante, porque mesmo sim, natural pode ser prejudicial. Então não dá claro. para chegar a comer tanta cenoura a ponto de ficar com a mão Sim. amarela, né, Carol? Mas, Cenoura, mas os, né, abóbora, isso. tudo ao Mas mesmo os tempo. outros nutrientes, a gente tem que ter um certo cuidado. Assim, em teoria, a alimentação não vai trazer um excesso, né? Sim. Então, tirando a vitamina A, o resto dá pra gente confiar na alimentação. Sem contar que a absorção é melhor, né? A interação entre os nutrientes é melhor. Então, Mil sempre que a vezes. gente buscar isso através da alimentação, vai ser muito mais saudável do que por um comprimido, né? Com certeza, a suplementação é só uma. Ela tá ali para complementar aquilo que falta, só. Né? E Exato. claro, né, que existem algumas que são necessárias na gestação, né? Mas a gente tem que ver, eu sempre digo, eu sempre primeiro espero a recomendação médica, o que que esse médico tem para falar, o que que a midwife tem para falar para essa paciente, né? Uhum. Então, normalmente elas vão ficar dentro da recomendação que é aqui do Reino Unido, né? Então, Uhum. é muito difícil ver alguém que não toma um ácido fólico ou que não faz uma suplementação quando necessário, né? Então, é Uhum. bem por aí. É alimentação depois suplementação. É essa a lógica. Exatamente. E para gestantes vegetarianas, Carol, tem alguma coisa específica assim que tu costuma cuidar na parte da gestação? Assim, em geral, né? Em geral, as gestantes que eu atendo, em geral, elas tendem a abrir um pouco mão, né, dessa questão de comer só proteína vegetal nesse momento, né? Porque a Hum, gente sabe que excesso de soja, excesso é um fito-hormônio, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado também com as recomendações. Ó, tem pergunta aí. Depois a gente lê. Então, assim, o primeiro cuidado é ajustar muito bem a dieta em termos de proteína, né? Tentar tirar, assim, proteína até da raiz do cabelo ali para poder fornecer para essa paciente se ela bate o pé que quer mesmo uma dieta 100% vegana, vegetariana, né? E aí depois a gente parte para a suplementação. O problema, Marina, é que não tem também estudos que né, que atestem a eficácia e a segurança do uso de algumas suplementações com uhum, gestante. Por exemplo, a creatina. A creatina eu uso muito com vegano, porque não tem de onde tirar a creatina uma criatura que não come nada de carne, né? uhum. E para gestante, como é que fica? Então é super, super delicado, sabe? De calcular, de cuidar, né? Então tem que deixar bem claro para a paciente que a dieta dela tem que ser muito bem cuidada, ela tem que tomar todos os cuidados necessários. Então é bem casca grossa de fazer, assim, um cardápio para É, uma eu não vegetariana. atendo, eu não atendo vegano e eu digo, eu mando lá para Carol, né? Não, não é minha praia. Eu gosto bastante porque eu gosto de alimentação vegetariana, né?
mas que é delicado, assim, é delicado, porque, que nem eu disse, não tem ali estudos que demonstrem a segurança do uso desse tipo de Exato. suplemento com esses pacientes, né? Então, a gente tem que tirar, assim, a gente tem que usar tudo que a gente sabe para poder ajudar esse paciente, né? Uhum, exatamente. A gente tinha uma Eu perguntinha aqui, ó. vegetariano eu atendo de boa, mas vegano não é minha praia. A Eu vou vegana, vegana é pra quem dureza, né? entende do assunto, É. né? E a gente, Mas, eu acho que isso é uma coisa importante também como profissional, né? A gente saber até onde a gente dá conta claro, das coisas, né? claro. E a gente poder Demais, fazer essas demais. trocas, É. né? Então tem que ser. Então a Dani comentou que ela toma o Pregnancy Care, Uhum, no GP, prescreveu Iron, então ferro, uhum. ômega 3 e ácido fólico. Tá bem. É, Será que é muito ácido fólico? pois Eu é. agora de cabeça teria que fazer todo o cálculo para ver a quantidade, né, É, Carol? do ácido fólico, porque assim, ó, o Pregna Care, o Pregnancy Care, ele normalmente ele já tem o ácido fólico recomendado. Pá, pronto, acabou. Né? Aí deu de ácido fólico, né? Então a gente tem que dar uma cuidada nisso aí. O que que De ela tem repente, mais ali? de repente pergunta pro DP, né? Comenta, porque talvez Isso, ele não deu conta que tu já estava tomando, né? De repente acho que isso. vai dar uma Dá uma reforçada. conversada com o DP e pergunta, né, do excesso de ácido fólico, Uhum. como é que tá isso? Estou com um ponto de E daí ferro quando ela abaixo. pergunta, Ah, acho que ela tá com um pouquinho de anemia. Acho que é isso que ela quis dizer. então, daí ela depois ela disse que ela cuida da alimentação, então ela estava surpresa. É normal. É mais comum ter anemia durante Sim, a gestação, né, Carol? Então, isso claro. pode ter sido por causa da gestação mesmo, tá, Dani? E mesmo assim, e a gente tem que lembrar que quando se tem anemia, a alimentação ela não trata a anemia, a gente precisa da suplementação. Isso, A alimentação ela vai ajudar da manutenção, né? claro. Então, para tratamento de anemia, precisa mesmo da suplementação conforme a orientação médica. Ah, tá. Bem, Ela sabe que toma o Pregna Care. É. Tem que ver por que prescreveu, né? É difícil a gente opinar e dar pitaco onde a gente não viu todo o histórico do paciente, né, Marina? É difícil, né? exato. É difícil a gente falar, mas assim, é sempre importante ressaltar que a grande parte dos suplementos que são para gestante, eles já têm o ácido fólico ali recomendado, a dose certinha, normalmente. Aqui em Londres, aqui na Inglaterra, no Reino Unido, normalmente é assim, né? Uhum. E aí, tomar a mais também não é necessário, né? O que às vezes acontece tem eu não sei como é que é, às vezes alguns sistemas de saúde têm um limite de quais são os tipos de suplementação que eles orientam e quais as marcas. Então, Uhum. às vezes, eles não têm uma alternativa que seja só com o Sim, nutriente que eles precisam, que só eles com a precisam. componente nisso, né? Sim, sim, Então, sim. às vezes, eles avaliam o risco e Claro. etc. Eles E pode ser acabam. esse caso, né? Pode ser esse o caso, né? A gente É. não sabe. Uhum. Acho que é isso que ela perguntou ali. Tem mais alguma coisa? Não, é isso. É isso mesmo. Bem, outra coisa que eu tinha pensado em conversar contigo, Carol, que eu acho que é uma das grandes questões que a gente fala, são de algumas restrições, né, nesse período de gestação Sim, também, sim. né? Então, Então, assim, inclusive, eu separei minha listinha aqui. que ótimo! Aham, Maravilha! separei porque eu começo a falar aqui, eu começo a esquecer, entendeu? A terceira idade já tá enxergando, entendeu? Aquela Eu coisa, né? sempre faço umas perguntinhas aqui, tô sempre com a minha colinha sempre tá Tem que ter por uma perto. colinha, né? A gente tem que ter uma colinha, não. A gente não é de ferro também. Na verdade, assim, tem alguns alimentos mesmo que eu particularmente não recomendo, né? Eu acho que eu e a Marina até a gente já conversou previamente ali, até a gente estava conversando no WhatsApp sobre isso, né? Que existem algumas restriçõezinhas que a gente faz ali os 9 meses da gestação, né? Até o final da gestação e depois tá tudo certo, entendeu? A gente não vai, ninguém vai morrer por ficar sem uma coisa ou outra na vida, né? Eu vou começar do menos polêmico para o mais polêmico, tá? Depois a gente fala das polêmicas. Então, assim, o que eu não recomendo, tá? São queijos que não são pasteurizados, tá? São muito frescos e não pasteurizados, pelo risco da listéria, né? Que é a bactéria, que é uma das bactérias que podem ser bem perigosas no momento da gestação também, tá? Preferir sempre queijos mais curados, queijo mais velho,
né? O que que é queijo velho? É cheddar, parmesão, é queijo mais antigo, mais durinho, aquele mais duro, né? E esses são os queijos mais curados, tá? Embutidos, salsichas, linguiças, salames, alta quantidade de nitrito e nitrato, né? Que são os conservantes que fazem com que a carne fique conservada por mais tempo. E essas substâncias estão diretamente relacionadas com o desenvolvimento de câncer. Então, se desenvolve câncer na gestação não é nada bacana, né? Então, é uma lógica muito simples, né? São alimentos que eu não recomendo. Carne crua, mal passada. Quem gosta do boi mugindo, esquece. Quem Não é o gosta do momento. boi quase vivo ali na mesa, pelo amor de Deus, calma. Tá? Dá uma passadinha melhor nesse bife aí. Sushi, sashimi, né, que são carnes cruas, né, principalmente pela toxoplasmose, pelas verminoses, né, eu acho que são os maiores riscos, né, de consumir carnes mal passadas nesse momento, né, então carne mal passada nem pensar. Maionese caseira, ovo cru, gema de ovo cru. A gente sabe que a contaminação, assim, de salmonela hoje em dia tá bem mais difícil, né, acontecer. Mas mesmo assim, não custa não consumir, né, esse tipo de alimento. Aquele cuidado extra que, assim, é por um período, né? É um Nem os tempinho. É um vai voltar a tempinho. poder comer todas essas Tem coisas, tanta outra. né? Eu digo assim, ó, tem tantas outras coisas boas para comer. Tantas outras, Exato. né? Tipo, não vai fazer tanta falta assim. O último, É. que é o mais polêmico, é o consumo de álcool, né? Que tem um gestante que vem já a primeira coisa que pergunta, né? Ah, Carol, uma tacinha de vinho de vez em quando, gente, eu não sei, Marina, qual é o teu posicionamento, mas o meu é de não tomar. Eu digo assim, exatamente, né? Eu acho que tem, no período de lactação, eu abro um pouco mais Claro, claro. a oportunidade, dependendo da idade do bebê, da frequência Claro. de mamada e Uhum. da forma como a mãe vai se organizar para isso, né? Sim, Mas ainda eu também acho que tem que se organizar, não é de qualquer claro, jeito, claro, né? claro. Não adianta beber e continuar amamentando o bebê como se nada tivesse acontecido, porque também não, né? A gente realmente não sabe o que pode acontecer com o bebê É, se ele ingere álcool pelo leite materno. sim. Mas gestação não tem fuga, né? Tu não Não, tem como, tá ali dar um dentro de ti. intervalinho na Tá ali dentro gestação de para ti, poder entendeu? Não tomar, tem o que fazer. Não dá para né? tirar antes do Então, tempo, não dá para fazer nada disso, tem que aguentar, exato. né? Assim, até inclusive tem alguns obstetras que liberam, né? Uma tacinha de vinho e tal, uma cervejinha e tal. A gente nunca critica a conduta deles, né? Jamais, mas assim, eu como nutricionista vejo assim que não tem, ninguém vai morrer se ficar sem tomar um vinhozinho de vez em quando, entendeu? Então, tem outras Exatamente. coisas que a gente pode colocar no lugar. Isso é o de menos. É, Dá para negociar. exatamente. Dá. Dá para E assim, dá negociar. para fazer a social, com outras bebidas não alcoólicas, né, Claro, durante esse hoje em dia tem período. tanto drink gostoso sem nada de Aham, álcool, que nossa, é maravilhoso, né? é verdade. É isso aí. E higienização dos salada, frutas e tal, o que que tu costuma recomendar, Carol? Até depois eu vou te fazer uma pergunta, porque também me perguntam quando vão começar a IAR dos Sim. bebês, como é que faz a higienização. E eu trago minhas gotinhas do Brasil, de hipoclorito. Ah, é? Eu vou te mandar um link, então. Vai ser descoberta do teu ano. Pode mandar para todas as minhas clientes depois. Uhum. Aqui nós temos também essas gotinhas. Nós temos o higienizador de vegetais, frutas e tal. Eu acho que eu demorei uns 3 anos para achar no Amazon. Juro por Deus. Então eu tô na média, 3 anos. Porque o Beleza. ser humano aqui não sabia o nome do negócio, entendeu? E aí era uma luta. E aí eu botava tudo que era nome, eu tentava. Porque a gente sempre faz aquela tradução literal do português para o inglês, né? A gente, se ferra, né? Que não tem Não nada a funciona. ver. Não. Então eu tentava achar e não conseguia. Então existem, são tipo pastilhas ou gotinhas de cloro que já vem no rótulo já como tu deve usar, quanto tempo tu tem que deixar de molho, como tu tem que Ai, foi a mesma proceder. que trouxe. É Ai, que uma maravilha. maravilha, é um espetáculo aquilo ali. Tá. E Depois eu assim, vou postar nos stories, pessoal. é essencial fazer isso, né? Essencial, porque assim, mesmo que aqui, porque aqui a gente tem a gente tem a nossa, eu chamo de alface preguiçosa, né? Que já vem cortada, lavada e picada, né?
Então, assim, pô, tu não precisa nem cortar a tua alface, né? Vamos combinar. Mas mesmo assim, eu É. acho interessante colocar um pouquinho de molho, dar uma boa lavada, né? Não, Eu sempre, principalmente na gestação, né, Carol? nossa, Porque principalmente na gestação, né? Qualquer contaminação eu já achei bacteriana. eu já achei um bichinho na saladinha do Lidl. Ah, tem, não, mas tem, tem. Mas olha, sinceramente, eu sempre digo, se o bicho tá ali é porque é bom. Porque se ele não tivesse ali é porque tinha tanto agrotóxico que não Exatamente. dá pra comer, né? Exatamente. Não, eu não me estresso com isso, mas eu só quero dizer, né? A gente tem que usar, né? Tem, Tem tem, que usar tem, um tem, tem. produtivo para limpar, não Tem. Eu acho que adianta. todos nós, né, tanto na gestação quanto no dia a dia, eu acho que é muito bom lavar bem, né, passar uma boa água, depois deixar de remolho nessa soluçãozinha clorada que já vem pronta, é barbada de usar, não tem mistério. Muito fácil. E aí depois A rainha. rehigieniza, repassa, enxágua de novo e acabou, tá pronto, né? Uhum. Então depois eu vou te mandar o link, muito importante. Sim. Eu só Sim, vou colocar meu manda, porque celular tem para que mandar carregar para aqui, todo mas só mundo. um minutinho. Sem problemas. Não, daqui a pouco dá Tudo bem, problema. então temos que cuidar para. Porque, assim, é aquela coisa, né? Muitas vezes, provavelmente, as chances, né, de ficar. Porque o Sim, que que é o risco? O risco é essa mãe ficar doente enquanto está grávida, né? E ter uma claro, contaminação. claro. Então, esse é o risco. O risco dela ficar doente enquanto está grávida é tanto quanto não estando grávida. O problema é que quando se fica doente estando grávida, esse é o risco, né? Porque daí traz É, os riscos para a gestação e para o é, bebê. é. Então, esse é o problema, né? E aí, Então, assim, a gente está falando de contaminação, de, por exemplo, uma infecção intestinal, onde existe muita diarreia, muito vômito, uma desidratação violenta pode fazer tu perder o bebê, né? Então, são coisinhas assim que parecem, só vou ter uma diarreia, não vai me dar nada, não sei o quê. Mas às vezes pode piorar a ponto de ter que parar no hospital, né? Então, uhum. é bom evitar o máximo possível. Exato, daí começa o uso de antibiótico, daí já tranca mais ainda o intestino, que já é trancado, Que já tá né, Carol? ruim. Aí, tipo, Aí só pode vai. desenvolver hemorroida porque tá com o intestino trancado há muito tempo, o bebê já tá pesando, já tá empurrando tudo. Exato. Aí Então só começa, vai aí é o inferno, né? aumentando ali. Então vamos indo né, tentando tirar os riscos do caminho. Acho que essa é a Claro, ideia, né, quando a gente pensa com em certeza. limpar essas coisas. Muito bem. Muito. É, costuma atender bastante diabetes, Carol. Olha, até que não muito, sabe? Eu vou te, assim, ser bem sincera, não muito, graças a Deus, né? Eu também não, bem pouco. Diabetes gestacional, não muito, assim. O que eu vejo muito, que eu acho que foi uma das dúvidas que surgiu aqui também, foi da segunda gravidez, né? Então, a mulher, quando ela tem diabetes gestacional na primeira, ela tem medo de ter na segunda de novo, né? Uhum. E aí, esse é o grande medo. Mas eu não atendo muito paciente com DM gestacional, não. Não. O que eu vejo aqui, porque assim, apesar de eu estar na parte do Reino Unido e da Irlanda, eu atendo Sim, também bastante pessoal do Reino Unido. sim. Na Irlanda, eu sei que o sistema de saúde, normalmente, se a diabetes está descontrolada, eles fazem encaminhamento pelo sistema de saúde para dietitian já, Aham, né? sim, Então, sim. acaba não Ótimo. aparecendo muito no particular, o que é ótimo, né? O mais Claro. importante é ter um atendimento. Então, talvez seja por essa questão também, né? Que Sim, acaba com não sendo. certeza. Não, a dietitian vai passar as orientações tudo certinho, né? Mas eu sempre digo, é claro que, né, como eu atendo no mais privado, eu faço atendimento privado, né? Então eu não trabalho com o NHS, eu não trabalho. Então eu sempre digo que é claro que o privado ele vai oferecer algumas coisas que talvez o NHS não consiga oferecer, mas não é assim, ó. A dietitian não ofereceu porque. Não, porque ela tem um protocolo de atendimento, ela tem as orientações dela, ela tem tudo isso para fazer, ela tem um monte de coisa para fazer. Então, E ela ela vai. não tem jeitinho nutricionista brasileiro de ser, né, Ela cara? não é exatamente, ela não é neurótica que nem as nutricionistas brasileiras que vão prevenir tudo, até a alma do ser humano, né? Não, mas é claro, muito ótimos profissionais, né? Mas assim, se tu quer uma orientação mais personalizada mesmo, realmente é o privado, né? Infelizmente, é isso aí.
E, né, e não tem... Até a frequência de consulta pode ser Assim diferente. como qualquer atendimento, né, médico ou profissional em Londres, se tu queira alguma coisa um pouco mais personalizada, tu precisa pagar por isso, Hum, né? Normal, exato. né? A gente sabe disso. É. Mas assim, o risco acaba. Porque normalmente a mulher que apresentou o diabetes gestacional na primeira gestação é porque ela já tinha alguns fatores de risco, que podem Claro. ser diferentes entre as mulheres. Alguns é Sim. mais por questão de comportamento alimentar, outras por comportamento de atividade física ou não. É, às vezes é Uhum. genético. Sim. E daí a gente não tem como saber se o risco vai ser o mesmo na segunda gestação, porque a Exatamente. gente não sabe de onde veio o risco da primeira. Da Se o risco primeira. da primeira era mais genético, possivelmente o risco na Pode segunda ter. também vai estar lá, né? É. Então, se era mais comportamental e houve uma mudança de comportamento, porque às vezes acontece isso muito, né? Tinha um comportamento alimentar, aí engravidou, mudou o comportamento, acaba se mantendo, Isso. porque tem a introdução alimentar do bebê, Claro, enfim, a dieta da família já mudou toda, né? claro, Então, graças a de Deus, repente, chega no segundo bebê, já nem tá mais com aquele risco, com aquele pelo menos risco não que o tinha risco anteriormente. ambiental, né? É Então, às verdade. vezes. E outro ponto bem importante, já que eu lembrei disso agora, a amamentação, né? A gente sabe que a amamentação, ela é fator protetor para diabetes gestacional. Então, Claro. as mulheres que tiveram diabetes gestacional e amamentaram, elas têm mais chance de voltar a não ter diabetes, né? Depois da Claro. gestação, né? E tem menos chance de apresentar diabetes tipo 2 ao longo da vida ou então nas futuras gestações. Então a amamentação ela tá aí para dar um suporte também Para a para a mãe mãe, né? também, Não é né, só para o Marina? bebê. Tipo. Não é só para o bebê, porque se fala muito dos benefícios para o bebê, mas para a mãe também tem muitos benefícios, né? Uhum. Então, são incontáveis, né? Então, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? É isso Então, aí. Teve uma pergunta, algumas perguntas, peraí, que eu até me passei. A Agi comentou que a Nutri também acha que no privado faz diferença. Uhum. E a Dani perguntou por que que surge diabetes gestacional. Vou deixar para ti, Carol. Qualquer olha, coisa eu complemento. como a Marina falou, podem ser diversos fatores, né? Pode acontecer da mudança fisiológica do corpo da mulher na gestação, pode acontecer, né? Então, assim, é muito subjetivo, né? Precisa se fazer um estudo do porquê disso, né? Do estilo de vida, da alimentação, da atividade física, do fator genético, né? Às vezes, pô, pai e mãe tem diabetes na família, né? Os avós da criança têm diabetes. Então, fica muito mais... Uhum. mas também não quer dizer que vai desenvolver diabetes na gestação. Não quer dizer, É, né? Então exato. é muito assim, é muito difícil de prevenir isso, porque depende de um monte de fatores, né? Agora, Uhum. claro que ter uma boa alimentação, fazer exercício físico, incluir bastante fibra na dieta, tomar bastante água, reduzir o consumo de açúcar refinado, né? Quando eu falo reduzir, gente, não entrem naquela loucura de meu Deus, eu vou ter que parar de comer açúcar porque a minha vida tá acabando, porque o mundo tá acabando. Não, não é assim, é reduzir. Porque o pessoal fala, meu Deus, mas o açúcar mas é cancerígeno, mas não sei o que, mas não sei o que. A pessoa entra em Aí pânico troca pelo adoçante, que é mais ainda, né, e Carol? toca-lhe adoçante, que para gestante também não é bacana. Então, Nada. não adianta entrar em desespero, né? Tem que ter calma. E claro que ter um bom estilo de vida, tá dentro do peso adequado, é bacana. Quando eu falo em peso adequado, cada ser humano tem o seu peso adequado, né? Hum, Então, assim, por exemplo, tem pessoas que nunca vão ter um baixo peso, sempre tem um peso maior. Só que é característica daquele paciente, daquela pessoa. Né? Tem pessoas que são super magrinhas, vão ser sempre super magrinhas, beleza. Mas isso também não descarta a possibilidade de haver uma diabetes gestacional. Né? Porque tem exatamente. genética, porque tem outros Uhum. fatores fisiológicos da gestação. Então, é bem subjetivo, é bem difícil assim de dizer, não, não vou ter diabetes gestacional. É quase impossível, na minha opinião, assim. É difícil. Mas é aquela coisa, né? Não tem como, não tem como fazer uma prevenção 100%, mas a Sim, gente tem como ajustar os comportamentos para ter a claro. gestação mais saudável possível, seja com ou sem diabetes, né? Dentro daquele Então, contexto, né? Do contexto que tá ali, né?
Exatamente. Exatamente. É. Porque é uma coisa que eu digo assim, a gente tem os estudos lá que são feitos com muitas pessoas, só que quando a gente está com um paciente na nossa frente, ele pode ser a exceção, entendeu? Não É, quer dizer que vai ser que nem todo mundo, né? Então é aquela exatamente. você não é todo mundo. Exatamente. A exceção à regra, né? É A isso aí. Priscila, oi Priscila. A Priscila paramédica aqui em Londres. Oi Priscila, Mas tudo sim, bom? ela deu. Ainda bem que não estou grávida, diz ela. Aham, porque ela queria comer queijo. Queijo com Ah, glúten. queijos de todo tipo Deixa vamos eu ver o que ver. mais aqui. As pessoas pensam que é por causa da alimentação, mas tem gente que tem boa alimentação, é personal trainer e teve diabetes. Exatamente, né? É, É multifatorial, tem claro. genética, tem várias coisas por trás. Ah, e tem uma coisa bem importante que eu ia falar antes, depois eu esqueci e voltou, lembrei. Uma coisa que a gente não pode esquecer. Efeito sanfona, ficar engordando, emagrecendo, fazendo dieta maluca e engordando de novo. Gente, isso aí para diabetes, ele adora. Diabetes adora efeito sanfona. Então, assim, façam coisas que são Verdade. sustentáveis ao longo da vida de vocês. Porque É, ficar fazendo dieta maluca, que vocês vão conseguir fazer só por um mês, por causa do desafio do não sei o que lá, isso é, aí é pedir não para ter um dá. diabetes mais tarde, né? E pedir para Não ter um dá. diabetes na gestação. Não dá, Não é legal. exatamente. Exatamente. É um grande problema, né, Marina? Porque assim, eu acho que a gente que é da área da saúde, da nutrição, a gente tem um caminho muito longo ainda para fazer as pessoas entenderem que não é restringindo extremamente as coisas que isso vai mudar. Até porque tu precisa, para tu estabelecer um hábito na tua vida, tu precisa praticar ele muito, é que nem andar de bicicleta, é que nem aprender a escrever, é que nem ler e escrever, é que nem aprender qualquer esporte, qualquer instrumento musical, tu precisa praticar todo dia, fazer um esforcinho, nem que seja mínimo, né? Então, assim, não quer dizer que tu vai abrir mão da tua vida, pelo contrário, tu tem que ter a tua Tá. vida, né? Então, o efeito Sim, tem que ser de sanfona acordo é com você. terrível, Tem que né? estar que caiba na tua vida e que tu consiga manter, né? Não adianta querer Exato, fazer ter uma meta que tu só vai conseguir fazer por uma semana, porque daí é tipo. exatamente, exatamente. É difícil, assim, explicar isso, porque, na verdade, a mentalidade da dieta mesmo, aquela coisa, assim, restritiva, espartana, louca, histérica, aquilo ali tá dentro do cérebro das pessoas e se a gente for parar para pensar, tá dentro do nosso também. A gente se pega, às vezes, pensando em algumas coisas assim, meu Deus, mas pra quê, sabe? Tipo, eu, particularmente, como nutricionista também, já passei por isso, né? Por tudo que é fase, assim, né? Então, a gente sabe que não é por aí, né? E só com a maturidade isso vai entrando na nossa cabeça, né? Uhum, exatamente. Ai, não sei. Deixa eu ver. Agora que eu tô lendo aqui os comentários aqui. A Gi disse que trabalha com comportamento. Eu, como fiz a minha formação, a minha primeira formação foi em saúde mental e eu trabalhei muito com transtorno alimentar, que eu atendo ainda alguns pacientes, eu Aham. adoro a parte de comportamento alimentar, eu trabalho também bastante com isso, assim, eu estudei por 10 anos os transtornos alimentares, e o que a gente vê é isso, e daí a gente vê, né, quem já trabalhou com transtorno alimentar vai entender o processo de fazer o atendimento nutricional de uma forma diferente, e daí a gente vê, opa, isso aqui não funciona, não é só para transtorno alimentar, isso funciona para todo mundo, Para né, todo então... mundo. Não, e assim, ó, Marina, não é incomum, não é nada incomum. Isso aí eu falo toda hora no Instagram aqui. O paciente me procurar para perder peso e eu encaminhar para o psicólogo. Não é incomum. Porque, na verdade, aquela pessoa, o que ela conta para ti, ela devia estar contando para um psicólogo, não para ti, né? Então, nossa, é uma coisa assim, é uma loucura, né? Então, assim, e é claro que é importantíssimo tratar essa parte aí para conseguir ter uma vida melhor, né? Senão tu não tem paz nunca, né? Nem com a comida, nem contigo mesmo, é super difícil tratar mesmo, né? Mas é E uma na coisa que quando tu como profissional, quando tu abre o olho para isso, tu não consegue mais fechar. Tipo assim, tu Uhum. fica, meu Deus do céu, é verdade, né? Tu fica É. pensando naquilo é muito, impacta muito. Uhum. Uhum. É. Tu observa, né, o sofrimento e sabe que eu já tive a oportunidade de acompanhar, como eu tenho essa especialização, né, em transtorno alimentar Sim, também, eu já tive experiência de trabalhar com pacientes que tinham transtorno alimentar e estavam passando pela gestação.
o que às vezes aciona muitos Nossa, sintomas, porque é um corpo que está crescendo, né? Volta, é. assim, muitas vezes os sintomas, ou eles se intensificam muito, né? Assim, é um período que já né? Os hormônios já estão a toda, né? E daí se Claro. soma com esse medo desse ganho de peso que tem que acontecer, né? Que vai Enfim, acontecer, e daí tem que né? né? E, enfim, tem que trabalhar tudo isso, entender o que é esse ganho de peso, que até acho que foi a minha última postagem, foi um pouco nesse sentido Aham, também, né? De entender que esse ganho de peso, ele tem uma função, né, nesse corpo, né? E tem isso, claro. né? Às vezes chega uma mulher, né, recém-grávida, ai, Marina, eu só quero ganhar X peso na gestação, me ajuda. Gente, a gente não tem como controlar o Não ganho tem de como peso, controlar tudo isso. né? A gente pode fazer um planejamento bonitinho, mas é um planejamento que, né, ele fica dentro de um certo X. Daqui a pouco não tem como controlar tanto assim, né? Então, Exato, é até porque assim, a difícil. gente não controla quanto de sangue a mulher vai produzir mais, quanto Nossa, água na placenta, quantos quilos vai tem ter o que bebê? Que tamanho menstruar. vai ser esse bebê, né? Exatamente, Imagina, no né? final da gestação ali tem criança que vai a quase 4 quilos, né, menina? É uma loucura, né? Tipo, Não vou contar pensa. quanto eu nasci de parto normal, tá, gente? Eu nasci com 3.800, 3.900. Ah, eu Uma ganhei de criança monte. pequena. Quase 750. Ai, tu nasceu com mais que eu. Meu Deus. Sem diabetes Coitada dessa mãe. gestacional. Minha mãe saudávelzíssima. Aham. Fui a segundo, né? Já, meu irmão já tinha Sim. beta passagem, mas. Sim, e toda, como todo bebê grande, sempre morta de fome, né? Assim como eu, provavelmente, né? A minha mãe dizia, tu estava sempre morta de fome. Eu disse, sim, né? Típico, né? É, precisa muita energia para manter esse Pra corpinho. manter esse corpaço aqui. Aham, é. Aham. Tá, não sei, pessoal, mais alguma pergunta? Quem tá nos ouvindo aí, que a gente até já desviou os É, a assuntos. gente tá falando de Ah, outras coisas, né? Mas assim, é aquilo que a gente conversou, é encontrar um equilíbrio, né? E não se preocupar com o peso, não se ficar se preocupando excessivamente. É claro que tem algumas gestantes, é claro que tem gestantes, por exemplo, com uma gestante com obesidade ou obesidade mórbida. A gente tem que tomar certos cuidados para não ganhar peso em excesso, né? Porque isso uhum. também sobrecarrega o bebê, né? Então, Eu acho que aquela coisa é assim, Carol, porque a gente tem que lembrar que não é nem ficar tentando controlar o ganho de peso, mas também a gente não pode ficar naquela permissão do tipo, dane-se quanto eu engordar agora porque eu tô claro, grávida. claro, Gente, isso não é legal, não é o momento. é. E isso normalmente acontece, Carol, com quem normalmente faz dieta muito restritiva e daí chega na gestação e diz, ah, agora dane-se. Ah, agora eu tô grávida. É, aí vai. Entendeu? É, Dane-se o ganho de peso. E, na verdade, o problema não é o ganho de peso. Na verdade, é o comportamento, né? Então, assim, que exatamente. comportamento alimentar é esse que tá vindo para suprir uma restrição muito grande que veio depois, que não é É, legal? Bom, olha ali o risco do diabetes gestacional de novo, né? é. Tava em restrição. Imagina que o corpo em restrição tava lá fazendo dieta, restrição total. E daí, de repente, ele começa a ter acesso àquele nutriente. O que que faz com o metabolismo, né? Dá um choque no Tá uma metabolismo. loucura, fica louca. Quer comer todo o Né? carboidrato do universo. Exato. Então, assim, não É, é comer por infelizmente é doce. assim, né? Infelizmente a grande maioria das pessoas é assim, né? Exatamente. Então tem que dar uma. Eu sempre digo assim, se a gente for confiar na nossa fome, na nossa saciedade, conseguir identificar quando a gente está comendo por questões que não são fome Uhum. de verdade, fome física, né? Bom, então isso é outra coisa. Como é que eu vou lidar com essa ansiedade, com esses sentimentos, que não seja com a comida, para ser de uma É, forma para não atrapalhar esse processo de momento de exatamente. gestação. Então, mais ou menos por aí. Mas é isso. Não vi mais Mas pergunta, Vé. vamos ver Apareceu se tem alguma mais aí? alguma pergunta aqui. Eu acho que não. Acho que a gente. Comportamento coordenado. Isso aí. É isso aí. E daí, só assim, terminando a nossa linha de raciocínio, né, Carol? O bebê chegou. Ah, uma coisa muito importante que eu tinha pensado em falar. Finaleira ali, o último trimestre de gestação, comece a estocar esse freezer, né? Porque depois não tem essa de ficar fazendo comida, não vai ter tempo. Nossa senhora. Então, assim, ó, É verdade. sempre,
É sempre verdade. começa a focar. Vai fazer comida, já faz um extra, já faz uma marmitinha e vai entuchando Deixa esses trinta prontinho, deixa dias. prontinho, porque E é depois, dureza, não. assim. Tem mães que, esses dias eu atendi uma mãe que tá, né, no puerpério e tal, e pedem comida, mas a comida que eles pedem é muito saudável, assim, eles têm alguém de confiança para fazer a comida para eles, né? Então, fantástico. Agora, a maioria das mães não tem condições, né? E a gente não tá Exato. falando só financeiramente, a gente tá falando de psicologicamente, com a chegada de uma criança, imagina, tu tá ali. O puerpério esses dias também eu ouvi um relato de uma mãe dizendo que ela não sabia nem o que fazer com sabonete tomando banho. Ela tava tão aérea, tão fora da Os casinha. hormônios fazem isso. E eu fiquei tão chocada com aquilo. Eu disse assim, meu Deus, coitada. Eu pensei, né? Porque, tipo assim, ela entrou no banho e disse que não sabia o que fazer. Eu sei o que fazer com isso, mas eu não tô conseguindo fazer. Então, tu imagina o cansaço físico e mental, né? Dessa mãe, né? E aí, pra cozinhar, né, Marina? Pô, sacanagem, né? Não, não, Tem que não é o deixar momento. pronto. Não, não é o momento. Ou ela vai ter alguém que faça, ou ela vai ter É, grana para comprar alguém que faça, e alguém claro, que tá claro. seguro Ou para vai ter alguém comprar. para tem que ter alguém para ajudar, que aqui a gente É, sabe que a gente é expatriado, que a gente não tem família perto, a grande maioria das mulheres não tem, né? Então aí é assunto para outra live, né? e dá para mais Vai, área. Tem vai umas longe. perguntinhas aqui, Carol. Ah, tem. Uma delas é da Dani. Sobre tâmaras, vocês acham que. Deixa eu ver. Que é importante consumi-las com 36 semanas? E se sim, qual a quantidade? Sobre o quê? Como é que é o nome? Tâmaras. Tâmaras. Eu não acho que seja assim uma coisa essencialíssima na vida de um ser humano, mas dá para Eu incluir numa acho dieta. ótimo, adoro, né? Mas Eu adoro, mas não acho que seja essencialíssimo na vida de uma pessoa. Acho que dá para incluir outras coisas e também dá para incluir elas. Não tem por que não, né? exatamente. Nunca ouvi falar de nenhum assim, nenhuma recomendação específica, né, disso para gestante. Nunca ouvi falar, assim, nunca desconheço, né? Peraí. E teve a Carolina que perguntou como conseguem solicitar exames para checar vitaminas. Ah, vocês como conseguem solicitar exame para checar vitaminas? Olha, o que eu faço? Eu vou dizer o que eu faço para vocês. Normalmente, o paciente, quando ele entra em tratamento privado comigo, que ele começa um tratamento nutricional, uma gestante, por exemplo, eu sempre faço uma cartinha bem bacana, bem cordial para o GP, pedindo, por favor, que sejam feitos alguns exames. Não é sempre que o GP faz o exame que eu quero, tá? Então, assim, ó, eles vão fazer aquilo que eles acham necessário e que eles têm o aval para fazer, né? Então, não é sempre que a gente consegue. É, claro, possível no privado. Embora seja caro, sim, é muito caro, é bem caro, né? A gente está falando aí de 150 a 300 libras um exame privado de vitaminas e minerais. É caro, não é barato. Mas dá para fazer uma cartinha para o GP. O que eu faço sempre? Eu tento sempre fazer pelo GP para o paciente não ter que gastar tanto com testes e exames e tal, para ele poder, né? Ele tem acesso a isso, ele tem direito a isso, ele está pagando imposto para isso, então vamos fazer ali, né? Agora, dá para fazer uma cartinha assim, solicitando, especificando quais os exames que se quer. E eu não sei, desculpa te interromper, Carol, eu não sei Capaz? se tu faz assim também, mas eu vou fazer isso dependendo da alimentação da pessoa. Tipo assim, tem que ter um motivo para tu Tem que pedir ter um um exame, motivo. entendeu? É, Assim, isso vai ajudar até o GP a entender por que que tu tá solicitando. Porque ele não vai claro. solicitar só porque, né? Porque Claro, isso claro. saiu da tua Claro, cabeça. não, Tem que ter um motivo. só porque a gente está afim, a gente não faz. Isso é com certeza, né? A gente precisa ter um motivo. O paciente tem que ter algum sintoma de cansaço. Às vezes não consegue subir uma escada, fica muito cansado, fraqueza muscular. Tem um monte de coisas que a gente precisa Uhum. avaliar, né? Então, às É, vezes, não, em grande maioria dos casos, não é necessário. Em grande sim, maioria. Assim, ó, a gestante saudável dificilmente vai precisar, né? Dificilmente. exatamente. Então ela explicou, né, que ela estava com medo de alguma deficiência por ser vegetariana. Daí, o que que daria? Por exemplo, assim, Ah, tá. se fosse, né, se fosse o atendimento comigo, eu iria avaliar essa alimentação para ver se tem uma suspeita de falta de algum nutriente, para depois ver se seria Claro, necessário a solicitação de algum exame, com tá, Carol? certeza, com certeza.
Ah, tá, ela tá E a falando mãe aqui, dela ó, também, das ela tá câmaras falando. para Eu não facilitar. indico nada para induzir parto, tá, gente? Para mim, Nem indução eu. de parto, quem faz é o bebê quando ele tá pronto, tá? Então é isso, Não somos obstetras. Não, não. né? E assim, Deixa eu isso com digo, o médico, por favor. exato. É Eu muita digo, indução de responsabilidade parto para nós, tem. né, Marina? Não, o bebê ele vai nascer quando ele estiver pronto para nascer. É normal na primeira gestação eles demorarem um pouquinho mais. Então, assim, vão fazendo os exercícios, a bola. Isso é legal, isso é interessante para Sim, fazer sim, sim. o parto ser, né, fisicamente saudável. Mas aí, começar a enfiar nutriente para tentar fazer alguma coisa, já não é minha praia. Eu acho que as coisas acontecem quando tem que acontecer. Ah, Dani, a Dani falou que tem estudos que É, comprovam que tâmaras ajudam a não perder muito sangue, ajuda também no vou dar parto e uma tem olhada. vários Eu vou benefícios. Eu dar vou uma dar uma olhada olhada. também, porque até agora eu não tinha visto, mas realmente muito interessante. Muito interessante. Mas, e é uma delícia, né? Vamos combinar, né? Mal não vai fazer, com Mal não certeza. faz. Faz pelo contrário, faz muito bem, né? Ela tá dizendo aqui que a Carolina tá dizendo que por conta de ser vegetariana tem mesmo alguma deficiência. Ah, Isso. sim, com certeza. É importante, que nem eu falei no início ali, a vegetariana, a vegana, ela tem que ter um cuidado extremo com a dieta e não assim, é claro que eu sou nutricionista, eu vou mandar tu ir numa nutricionista, é óbvio, né? Isso aí não tenha dúvida, né? Chega a ser até óbvio. Mas para o vegetariano, em todas as fases da vida dele, ele vai precisar de algum auxílio em algum momento, tá? Então é bacana e consultar uma nutri, dar uma olhadinha, não custa nada, não custa nada. Aí. Nosso tempo tá acabando, Carol. Acho que Ah, eu então não tá, eu acho que, né, vamos deixar para a próxima. Tem vamos bastante deixar assunto, né, Marina, para falar, né? a gente vai ter que falar sobre nutrição na lactação, será? Nossa, No não vai dar próximo? tempo hoje, eu acho, né? Não, hoje não dá Não, de não ver. dá, Tá não de dá. novo É. ano Tem que tanto vem também, porque assunto esse para ano também falar. não dá mais. Tem tanto assunto para falar de puerpério, né, menina? Uma coisa louca, assim. Eu acho que tinha que fazer uma live, eu, tu e uma psicóloga aqui para a gente falar de puerpério. Aham. Olha, eu É. tô com um material aí sendo produzido com um grupo multi maravilhoso que eu vou trazer notícias assim Opa, que manda aí para nós que a gente divulga. tá aí, com certeza, vai ser ótimo. E o que mais que eu queria? Ah, eu queria lembrar, então, tanto a Carol quanto eu, a gente faz atendimento virtual, né, Carol? Sim, Em qualquer lugar do mundo. Eu tô acostumada, eu não acreditava nisso, eu dou consultoria em nem eu. lactação virtual desde abril. Foi uma super adaptação para mim. Tô aqui com meus Que legal. peitos, meus bebês, tudo que precisa para dar consultoria. Tenho ajudado muitas famílias e eu mesma não acreditava, mas aí tá ali, tá dando Ah, não, certo. mas a gente vem com isso do Brasil, né, Marina? De não, porque como no Brasil o atendimento online não era permitido, agora é. A gente Exato. tinha essa coisa de que não é bacana, de que não é completo. Só que a gente Receio, né? está, o nome disso é adaptação. A gente está se adaptando às novas tendências e coisas que estão Exato, vindo. E tá tudo exato. bem. E a gente está É, saindo muito bem, eu acho. eu acho, eu acho. É que assim, né? Profissional bom vai ser profissional bom sempre. É, aham. Beijo no ombro. Vamos deixar a modéstia de lado, nosso tempo tá acabando, que não quero perder a chance de te Então dar tá. tchau, te agradecer por ter vindo aqui bater esse Imagina. papo maravilhoso, Carol, foi uma delícia. Um bom Natal para ti e pra tua família, boas Pra ti festas. também. A gente vai se conhecer ainda particularmente. A gente vai ter que fazer isso. Daí a gente faz uma live presencialmente juntos, quem sabe. Aham, é Então tá, verdade. um bom final de ano para todo mundo. Pessoal, sigam a Carol lá, que ela tem um monte de dica Sigam a bem Marina legal também. nas postagens dela. E mandem as dúvidas ainda que surgirem pelo caminho, que quando dá a gente responde, né, Carol? Isso, certíssimo, gente. Eu sempre estou à disposição aqui, é só me chamar. Obrigada Então, por ter me convidado, Marina. E a gente está aí. então tá, um beijão. Então Tudo de tá. bom. Beijão, boa noite para todo mundo. Tchau.